No agito das estações de metrô de São Paulo, obras de arte compõem o visual e possibilitam o fácil acesso à cultura, num dos locais de maior circulação da capital paulista. Conheça a vertente cultural do metrô de São Paulo, que preserva relíquias artísticas na maior cidade do país. Há 45 anos, o metrô de São Paulo é referência no transporte público da capital paulista e do Brasil. Centenas de trens conectam os extremos da cidade mais movimentada do país, sendo um dos meios mais eficientes de locomoção, numa cidade que enfrenta desafios de mobilidade. Além do papel logístico, as estações também são espaço para outras atividades. Diariamente, milhões de usuários circulam pelo metrô de São Paulo. O que as pessoas acabam não percebendo por conta da correria do dia a dia é que elas convivem com obras de arte e exposições temporárias. O motivo delas estarem aqui é mostrar que a arte pode estar presente em qualquer lugar. Quando você tem um acervo de arte pública que representa uma história, isso é muito importante, né, para as pessoas. As obras acabam sendo um marco geográfico também, né? As pessoas marcam um encontro, às vezes a localização é uma obra de arte, ou um local na estação específica. Então, tudo isso são elementos que contribuem bastante para a memória e para o dia a dia das pessoas. E, sobretudo, permitir o acesso, né? O fato de você ter um acervo de arte pública de artistas que são brasileiros, que têm artistas com referência internacional e que estão totalmente acessíveis ali, próximas ao público, eu acho que é um elemento também muito importante para garantir o acesso, né, das pessoas e dos passageiros às obras de arte. Entre os artistas, nomes como Emanuel Araújo, Tomi Otaki e Geraldo de Barros. Algumas delas são tombadas como patrimônio histórico da cidade. Além das obras, até mesmo algumas estações recebem este selo de tombamento. Quando uma obra de arte ou um prédio ele é tombado do ponto de vista da preservação. Então, é porque ele reúne uma série de características que são marcantes naquele tempo, né? Tem uma referência histórica muito importante e, por isso, elas precisam ser preservadas, né? No caso das obras de arte do metrô, foi muito em função disso, por serem as primeiras obras a serem realizadas na estação e por ser um patrimônio de interesse público, né? Que precisa ser preservado em longo prazo, né? E que é das pessoas. E atualmente a gente tem duas estações que são tombadas, que é a Estação Armênia e a Estação Santana. Também justamente dado o seu contexto do território que foi instalado, alguma técnica construtiva e também o seu ponto de vista arquitetônico. São 91 obras de arte que compõem o acervo do metrô em 36 estações. Projeto que começou em 1978 com a revitalização da Praça da Sé e a fundação da estação. Para que uma nova peça integre o acervo, a obra precisa ser produzida ou se encaixar no contexto de cada estação. Normalmente as obras que são instaladas no metrô são feitas especificamente para as estações, né? Porque elas se relacionam com a arquitetura da estação, com o território, com o espaço. Então, normalmente são obras que são feitas para a estação, não são obras prontas que já vêm, né, para a estação. As mostras temporárias que compõem as estações também passam a integrar esse mix cultural. A linha da cultura, né, a programação da linha da cultura, ela já acontece no metrô desde 1986. Se trata de todas as atividades culturais que podem acontecer nas estações do metrô, né? Então, a gente contempla todas as linguagens artísticas, né? O nosso carro-chefe são as exposições de artes visuais, as exposições históricas, mas também a gente realiza apresentações teatrais, apresentações de música, apresentações de cinema, contemplando todas as linguagens, pensando que esse espaço público e o que de cultura a gente pode, né, oferecer para o passageiro. A repercussão é sempre muito positiva, né? A gente está num espaço que não é o tradicional da cultura, das artes, né? É um espaço de trânsito, é um espaço, né, de conectar as pessoas, mas também é um espaço de encontro, né? Então a gente pensa muito nessa lógica de um espaço de encontro para que as pessoas possam, no seu dia a dia, se encontrarem com uma exposição ou com uma outra atividade cultural. Então o retorno é sempre muito positivo, pensando sobre tudo que a gente está no espaço público, então a gente consegue, de fato, democraticamente, deixar a cultura mais próxima das pessoas, né? A mais recente das atividades culturais desenvolvidas pelo metrô é o Música no Metrô. O Música no Metrô, ele trata de uma alternativa para os músicos de rua que já se apresentam no sistema de terem locais seguros, né, dentro das estações para se apresentarem, né? Então é um projeto que ele iniciou em 15 de janeiro. Tanto para todos os projetos do metrô, é possível os artistas ou produtores participarem por meio de uma inscrição no site do metrô ou no site da linha da cultura. No caso do Música no Metrô, os músicos se inscrevem, a gente recebe essa inscrição,
faz a habilitação e o músico pode se apresentar numa data e horário específico em uma estação. Hugo Rocha para a Rede Vida.